E é noite. Ele leva Abraão e diz assim: Abraão, olha para o céu. 3 estrelas. Assim será a tua descendência. O que Abraão tinha falado no 2? Eu não tenho filho, cadê a nação? E o que Abraão vai falar agora no verso 5 e 6? No verso 6, ele diz que ele creu e isto lhe foi imputado como justiça. Então, o escritor Moisés, naquele tempo, ele falou que a fé era o meio que Deus declararia um homem justo. É antes da lei. Quando eu vejo pessoas discutindo a respeito do sábado, se é domingo, eu fico dizendo, como é que Deus vai se preocupar com sábado e com domingo, quando Ele nos capacitou a crer? E a Bíblia diz, creu Abraão, e isto lhe foi imputado, foi creditado a Abraão como padrão de justiça. Então, a fé é anterior à lei. E no verso 7, Deus diz assim, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Deus falou, tu terás filhos, muitos, e essa terra é tua, Abraão. Eu vou dar a tua descendência. Aí no verso 8, Abraão novamente faz uns questionamentos. Eu gosto de questionamentos assim. Eu gosto muito de Moisés, porque Moisés ele tem umas perguntas para Deus que eu não faria de jeito nenhum. Mas Abraão chega e diz, como eu saberei que vou herdá-la? Aí o verso 9 em diante é algo que tem muitos detalhes. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu queria só que nós tentássemos entender. Deus faz uma aliança com Abraão. Ele perguntou, como é que eu vou ter essa terra? Aí Deus diz, pega animais, parte-os no meio, coloca um lado, outro lado. Porque o que eles fariam? Eles passariam juntos no meio dos animais e aquilo se celebraria que havia da parte de Abraão compromissos a serem feitos e da parte de Deus compromissos a serem feitos. Eles precisavam os dois cumprirem esses compromissos para que a promessa da terra fosse para Abraão. Então Abraão teria responsabilidades e Deus também. Vocês estão entendendo? Pega animais, parte ao meio, coloca uma banda de um lado, a banda do outro. Nós vamos passar no meio, isso é uma prova de que eu tenho responsabilidade, eu tenho obrigações e tu também as tem. E no verso 12, eles estão preparados, diz assim, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E o que é mais interessante no verso 13 é que Deus fala com Abraão, eu não sei se para ficar registrado para a gente, ou se Abraão, que é baixíssima essa possibilidade, havia acordado. Mas o fato é que Abraão está dormindo. A sequência é que Deus passa só no meio dos animais. Então, Abraão não tinha nenhuma responsabilidade. Toda a responsabilidade pertencia a Deus. Responsabilidade de quê? Da terra para Abraão. Cadê a minha terra? Estão fazendo um pacto e Deus passa pelo meio sozinho. E quando ele passa pelo meio, no verso 18, diz assim, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra desde o rio do Egito. Aí 19, eu estou dizendo o rio do Egito, a terra, e ele diz também, e
estes aqui. Eu vou ler com calma para os irmãos. O 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio Eufrates, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ele está dando esta terra e o que mais? O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu, Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Ele não está dando só a terra. Ele está dizendo que aqueles povos também hão de servir a descendência de Abraão. E que Abraão não precisava fazer nada, porque aquilo era uma aliança que Deus estabeleceu, porque Abraão caiu no sono. E lembrem que nesse mesmo texto, no verso 13, diz assim: olha, a tua descendência, Abraão, vai ser escrava durante 400 anos. No verso 13. Então, Deus está dizendo: eu vou dar terra para a tua descendência, e isso é um compromisso que eu tenho, e vou te dar os povos que lá habitam, isso é um compromisso que eu tenho. Mas vocês serão escravos durante 430 anos. Puxa vida. Abraão, quando soube, deve ter ficado desesperado, porque tinha uma promessa de um futuro. Ele teria a terra, mas eles seriam quase 5 séculos escravos. E a vida segue. Abraão, em Gênesis 21, nasce Isaac. Aí quando chega em Gênesis 25, Isaac ele gera Jacó. Em Gênesis 32, Jacó tem o nome mudado para Israel. E em Gênesis 47, esse povo chega no Egito. Então, se nós fôssemos só recuperar um pouco, Deus chama Abraão e disse que vai dar uma terra para ele. Depois, Abraão também sabe que vai ter uma nação, como filho uma nação. E Abraão diz: eu não tenho nem filho, nem terra. E Deus se compromete, independente de Abraão, se compromete de dar a terra. Mas diz: vocês serão escravos 400 anos. E a descendência de Abraão segue Isaac, depois Jacó, e Jacó vira Israel. Em Gênesis 47, essa família vai para o Egito. Aí nós vamos para Êxodo 3. É bom que essa uma sequência que a gente pode acompanhar. Aquela família que foi para o Egito é escrava e cumpre os 400 anos que Deus estabeleceu. E eles estão presos agora, escravizados no Egito, os descendentes de Abraão. No verso 10, 3:10, Faraó é o presidente da República do Egito, para a gente ter uma ideia melhor. Diz assim Deus para Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, aquelas promessas agora é um grupo de escravos no Egito, que Deus prometeu para aquelas pessoas uma nação, eles são escravos. Uma terra, eles são escravos. Então, Deus, eu vim tirá-los. Não é isso? Aí Moisés faz uma primeira pergunta a respeito dele, que é no verso 11. Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?
Moisés se entende incapaz de fazer isto. E Deus insiste, olha, será contigo. Aí no verso 13, Moisés diz assim, quem és tu? Quem és tu para que eu vá? E a resposta no 14, 15, 16, 17, diz assim, Deus diz ao povo que eu sou. Qual seria o significado de Moisés chegar e dizer, olha, eu vim aqui e eu vou tirar vocês daqui, eu vou lá no faraó, e quem é a pessoa que é o meu Deus, como é o nome dele? Eu sou. Deus deve ter notado que Moisés disse, desse jeito eu não vou não. Aí olha o que Deus fala depois. No 15, disse mais Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente. Eu não sei se Deus está se referindo ao eu sou, ou se Deus está se referindo ao Deus de relacionamento. Qualquer que sejam as possibilidades, me agrada demais eu saber que Deus é um Deus que diz, olha, eu sou um Deus de teu pai, eu sou um Deus que me relaciono contigo. Porque quando a gente canta, quando a gente diz, por exemplo, esse cântico que nós colocamos hoje, que te agradeço, é um cântico bem simples, mas muito, muito lindo. Mas nós agradecemos a quem? Nós agradecemos por que motivos? Que Deus é esse que a gente é um Deus tão distante, tão fora da nossa realidade, que nós não sabemos quem é? Deus, quando chega com Moisés, disse, eu sou. Ele deve ter percebido que Moisés, e o que eu posso fazer com isso? Aí Deus diz, não, eu sou, mas eu sou o Deus dos vossos pais. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque, sou o Deus de Jacó. Então, Moisés conhece quem é esse Deus. E Moisés agora, no 16 e 17, ainda desse texto, olha o que Deus vai falar para Moisés. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. 17. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, a terra do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, uma terra que emana leite e mel. Ele está se reportando a promessa que ele fez, que ele disse, independente do que Abrão vai fazer, porque ele está dormindo, eu farei. Mesmo que passem 430 anos, 400 anos, eu farei. E Deus vem aqui e volta. Eu tenho visto a aflição de vocês. Eu tenho visto a penúria que vocês estão passando. E eu sou o Deus das promessas que fiz a vossos pais. E eu vou levar vocês para o mesmo lugar que eu falei que levaria Abraão. Então, este é um cenário que a gente observa o quê? A fidelidade de Deus. E que a gente verificou que quando Deus fez aliança com Abraão, ele não precisou de Abraão para garantir que ele levaria Abraão e a descendência dele para aquela terra e possuísse aquela terra.
Então, Deus tira do Egito. Ele tira do Egito, o que é que ele deu para Moisés em 2 tábuas? A lei. Então, Deus estabelece uma lei cuja finalidade dela, uma das finalidades, era estabelecer um padrão de conduta e de justiça para que as pessoas pudessem se relacionar com Deus. A lei. Então, tem aquele padrão de justiça. Ele vai se mostrar mais para frente que ele é a condenação do povo. E sobra, na saída deles, a Páscoa. Então, eles saem do Egito, porque Deus vai levá-los para onde prometeu. O que Deus faz no caminho? Eu vou dar um padrão de justiça de relacionamento, e vocês vão lembrar que, na saída de vocês, vocês celebraram a Páscoa. Vocês sacrificaram o cordeiro para que vocês pudessem sair daí, da escravidão, para que eu pudesse cumprir o que eu havia prometido para vossos pais. Então, aquele povo vai para a terra de Canaã. E ele fica na terra de Canaã. O que a lei conseguiu fazer com eles? Provar que eles eram infiéis, provar que eles eram soberbos, provar que eles eram pessoas inadequadas para se relacionar com Deus, e principalmente provar que eles eram idólatras. Eles eram loucos por dinheiro. Amavam dinheiro. Deus disse não fazer escravo dos próprios judeus, e eles faziam escravos. Deus diz para eles, olha, vocês trabalharão 7 semanas, 7 anos, depois vocês descansarão a terra, porque no último ano destes 7, vocês produzirão em dobro. Deixa a terra descansar. E ao final de 49 anos, no ano 50, todas as pessoas deveriam voltar para o que tinham, recomeçar as coisas. Aqueles que se estabeleceram e prosperaram, muito bom. Aqueles que não prosperaram, eles precisavam voltar, para que eles, voltando para a terra, Deus permitisse que eles pudessem crescer novamente. O que eles fizeram? Nada disso. E Deus começa a enviar profetas para eles, alertando das penalidades que viriam sobre eles. E Deus vai mostrando que aquele povo não era meu povo. Deus diz. Esse povo não é meu povo. E aí a gente chega, estamos próximos já, a Jeremias. Jeremias capítulo 31. E ele começa o capítulo 31 de uma forma belíssima de esperança. Ele diz assim, naquele tempo, eu estou lendo Jeremias 31, 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus de todas as famílias de Israel. E elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Então Deus promete um descanso já para Israel. Porque eles não obtiveram o descanso deles no deserto, quando Deus prometeu que eles deveriam descansar no Senhor. Mas é uma outra história maior. E no verso 3 ele diz, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te atraí, com benignidade eu te atraí, com amor eterno eu te amei, com
por amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Então Deus começa, Jeremias 31, renovando a aliança que ele havia feito com Abraão. E no verso 31, Jeremias 31, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz quando os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, quando, aqui não está no texto, quando eu dei a lei para vocês, porque vocês invalidaram a lei. 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí ele vai: porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus está prometendo que ele fará isso, independente de Israel. Ele diz que Israel é infiel. Ele diz que Israel não é povo dele, mas ele eternamente amou Israel. E ele agora, ele vai dizer: olha, eu vou te transformar. Eu vou mudar o teu coração. Eu vou ser teu Deus e vocês serão meu povo. E quando a gente vai para o verso 34, na parte final, ele diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade. Estou lendo Jeremias 31, 34. Eu lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, Deus está dizendo que ele vai se aproximar daquele povo, vai transformar aquele povo e ele vai perdoar esse povo eternamente. Mas como poderia Deus perdoar eternamente, se ele diz que a cada pecado eu levaria um cordeiro, eu levaria um animal, e eu faria isso quantas vezes eu quisesse? Como é que Deus, que ele se revela dizendo que ele vai pegar e ele vai ter o sacerdócio dele, que eu posso chegar lá, eu pequei, eu entrego a minha oferta, e peco novamente, entrego a minha oferta. O que Deus vai fazer para que ele diz que vai me perdoar eternamente? Quem é esse sacrifício que eu vou oferecer para que Deus me perdoe eternamente? Aí quando nós chegamos no Novo Testamento, ele vai e fala a respeito. Vamos para Mateus, irmão? Vamos para Mateus, por favor. Mateus 26, 20. Mateus 26, 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Eles estão aqui numa ceia, numa Páscoa. Eles estão celebrando a entrega da lei e celebrando a saída do Egito. E estão renovando a esperança que o Senhor estará com eles. Aí, no verso 26, diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei deles todos, isso é meu sangue.
Sangue da nova aliança. O que Deus havia prometido para Israel, Jesus Cristo agora está levando para os gentios. Está levando para nós que não somos judeus. E o que nós observamos é que a fidelidade de Deus com Abraão, ele não falou que em Abraão nós seríamos abençoados. Ele agora, ele está no momento do tempo em que ele está atraindo pessoas e aplicando o que ele fará com Israel. Ele está colocando no coração de pessoas a sua lei. Ele está escrevendo no coração a sua lei. Ele está perdoando pecados. E ele perdoa pecados eternamente. E qual é o cordeiro que aquelas pessoas pensavam em oferecer? Deus ofereceu um outro cordeiro. Ele próprio ofereceu seu filho para que em nós a nova aliança se realizasse. Ele nos chamou antes para que nós pudéssemos participar daquilo que Deus chama de igreja. Não são pessoas que o pregador convence, mas são pessoas que Deus chama. Não importa os pecados ou os males que você tenha cometido. Deus prometeu que faria isto. E Deus salva o pecador. Se você tem dúvidas, se você não tem sentido para a sua vida, saiba que Deus salva o pecador. Deus é quem chama e chama para dentro da sua igreja. A gente tem outras partes, eu espero que no final as nossas dúvidas sejam esclarecidas. Mas Deus salva porque é um plano muito maior, onde o seu filho morreu para salvar pessoas como a gente. Se Deus permitir, domingo que vem, nós poderemos entender a grandeza da igreja. Vamos orar e eu convido a todos que são crentes e que estão em comunhão com o Senhor para que possam cear conosco. Deus amado, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, te agradeço por tua bondade. Guarda-nos, Senhor, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Aos que não vão ficar conosco, boa noite, que Deus os abençoe.